Destaque Mulher. Esse é o quadro que veio para ficar porque são tantas mulheres maravilhosas que têm para compartilhar as suas experiências que a gente não pode deixar jamais de colocá-las todas juntas, porque, gente, uma mulherada junta, vou te falar, é muita força, é muita emoção, porque nós mulheres somos movidas ao sentimento de amor, de solidariedade. Não que os homens não sejam, e a gente não está aqui para falar de homens. A gente está aqui para falar do poder das mulheres. E não é aquele poder, é o poder. Porque a mulher pode tudo, o tempo todo, quando ela quiser, do jeito que ela quiser. E vou dizer mais, o mundo precisa dessas mulheres. E eu estou aqui hoje no estúdio com 4 mulheres incríveis que eu quero apresentar para vocês. A Cris, a Lorraine, a Adriana e a Maura. São mulheres que realmente têm muito para dividir, muito para contar e muito para compartilhar, né? O que será que essas mulheres fizeram nesse 1 ano de pandemia? Vamos escutar? Eu sou a Cris, eu tenho imobiliária, a Perfil Imóveis. Tenho 47 anos, tenho uma filha de 21 anos e estamos aí juntos na pandemia com todas essas mulheres guerreiras, e a cada dia que passa a gente é um desafio, né, para nós, e nós como mulheres empreendedoras estamos aí aprendendo a cada dia uma novidade. Eu sou a Adriane, sou advogada de profissão, tenho a loja Hospitalares, que fica na esquina da Lages com a Blumenau, no segmento da área de saúde, que foi o que mais a gente vendeu agora, é máscara, todo mundo procurando. Então, quem ainda não encontrou a sua máscara, vem lá falar comigo, né? E assim, essa pandemia aí mostrou que a gente, por exemplo, eu não fiquei em casa, eu trabalhei o tempo inteiro. O meu segmento era o segmento que ficou aberto, né, em função da questão da saúde. Então eu não fiquei em casa. Na área da advocacia a gente trabalhou muito em função das legislações que saíram. Então essa é a nossa vida, a vida real de todo dia, cada dia é um dia diferente. Me chamo Maura Hinzelmann, sou de profissão servidora pública federal. E de paixão trabalho com organização, com ênfase em planejamento pessoal, e também agora estou inserindo junto à mesa aposta. Na pandemia, há 1 ano, eu comecei com essa paixão, colocar em prática, justamente por a gente estar mais em casa. Então a gente começou a vivenciar algumas coisas na rotina, justamente que antes da pandemia a gente não tinha esse tempo, né, de sentar e almoçar juntos, tomar café. Então o lado bom foi poder estar olhando o celular de forma diferente. Sou a Lorraine Liberato, da Degraus Decor, sou casada, tenho 3 filhos e uma equipe de mais ou menos 20 pessoas, são 17 mulheres, né? Então nessa pandemia nós tivemos que aprender juntas a trabalhar, a se reinventar, a se cuidar, porque todas nós temos famílias, filhos, irmãos, pais, né? Que todos estão em casa, e a gente trabalhando o tempo todo. Nós não paramos 1 minuto, como ela falou mesmo, a gente trabalhou o tempo todo, e foi assim, o ano de muito sucesso, né? E assim, muito triste, lógico, com a pandemia, muito triste com essa doença, mas na parte financeira realmente a gente teve bastante sucesso. O meu maior desafio nessa pandemia foi o contato com as pessoas. Nós sempre tivemos essa liberdade, né? Esse jeito que a gente trabalha de ir nos imóveis, entrar na casa das pessoas, poder sempre estar presente na vida das pessoas, né? No dia a dia, receber clientes no nosso escritório, até mesmo o contato com a família, né? Então isso está sendo um desafio para nós, assim, que está sendo limitado, né? Como todo mundo sabe, está sendo limitado. Então esse é um desafio muito grande para mim. Eu tenho essa necessidade de ter contato com pessoas, de trocar ideias, de sempre estar todo dia num segmento diferente, conhecendo, aprendendo. Então isso, a gente, hoje eu estou cheio de planos, amanhã, não dá ainda, não vou conseguir fazer isso. Então
Mas por outro lado tem as coisas boas que a gente consegue se organizar, tem que ter esse autocontrole também, né, de muitas situações. Então a gente tá vendo outro lado da vida, assim, né? Está sendo um desafio mesmo. Na pandemia, o maior desafio foi ficar sem o contato, né? A Cris já falou isso, né? Eu sou advogada de profissão, lido com empresas, né? E eu estou muito presente junto com a empresa na questão do RH, que acontece na tomada de decisão. E com essa questão de a gente não poder ir nos locais, né? A gente acaba ficando um pouco distante. E isso faz com que a gente não perceba certas coisas que acontecem dentro dos negócios e a gente não consegue ajudar. Já no segmento da saúde, a gente lidava com o medo das pessoas em sair para ir até a loja para comprar as máscaras, para comprar a sua proteção, né? Eu falo assim, foi uma série de situações, foram os medos das pessoas, né? Aquele medo, aquele primeiro medo assim, se eu sair eu vou pegar, mas a gente, na verdade, assim, todos os cuidados, né? Quando eu saía para ir ao meu estabelecimento, eu tomava todo o cuidado. Eu tenho um marido que tem AVC, então tinha que ter o maior do cuidado, tanto para sair como para voltar para casa. Então eu falo assim, a gente teve que lidar com muitos medos, né? E assim, e a questão do contato com as pessoas, eu falo que foi a maior dificuldade, porque a gente acabou perdendo muita coisa. O meu maior desafio, né, vinculado ao medo, foi a não estar assim reunindo com os amigos. Eu gosto muito de receber, de estar com as pessoas, de sair tomar um café. E por não ter isso, quando eu falei ali do medo, é por um medo de sair, ou ir e vir com segurança, né? Isso me abalava um pouco psicologicamente. Então daí, claro que daí você busca ajudas com meditação, com pensamento positivo, e para poder passar de uma forma mais tranquila, né? Esse desafio que atingiu a todos, né? Eu acredito. Eu acho que o meu maior desafio realmente foi esse distanciamento social. Porque como a gente trabalha com clientes, como trabalhamos com o sonho das mulheres, com casa, com decoração e toda essa parte emocional, né? O contato foi proibido. Então a gente não tinha esse contato com o nosso cliente, não tínhamos esse aconchego. Então tivemos que trabalhar de uma maneira bem diferente e ter a confiança novamente de que nós estávamos trabalhando em um lugar seguro, né? Com toda a proteção, com toda a higiene necessária, que isso é muito importante quando o cliente chega na nossa loja e vê que está tudo higienizado, que o pessoal está todo trabalhando com máscara, o pessoal da instalação, porque nós vamos na casa do cliente instalar cortina, persiana, e eles iam todos com sapatilha, com máscara, com luvas. Então isso também foi muito bacana. E a gente aprendeu muito com isso. E eu acho que essa parte da higiene vai continuar para um futuro melhor. Foi o que a gente aprendeu bastante nessas pandemias. Eu vou emendar aqui a fala que a Lorena falou sobre a questão da higienização, né? Eu falo que isso é uma cultura, né? Sim. Então eu falo assim que essa cultura, normalmente a gente aprende em casa, acaba desaprendendo e agora, em função da pandemia, a gente reaprendeu, isso, exatamente, a fazer, e eu imagino que isso agora vai permanecer. Vai continuar, com certeza. Eu chorei angustiada com essa ansiedade, né, de poder fazer as coisas, de não poder reunir a família. Nós somos muito família, né, minhas irmãs, as minhas sobrinhas. Então, isso, a gente acabou se distanciando, que tem pessoas na família também que tem diabetes, que tem hipertensão, então isso fez muita falta. A questão familiar, assim, dos amigos, né, de poder reunir, como a Maura falou. Isso te traz uma ansiedade, uma angústia, tu acaba, uma hora tua história, né? Sim. Vai chover, o chuveiro lá. Eu acho que a maior dificuldade, assim, foi aquele primeiro impacto, né, do fechamento de tudo. Por exemplo, eu que podia sair, que o meu estabelecimento poderia funcionar, eu saía na rua, não tinha ninguém na rua. Aquilo me dava uma angústia, um desespero, assim, né, porque daí você vai para o seu estabelecimento e não sabe se as pessoas vão ou não. E eu falo assim que o maior desespero daí depois começou com a situação, você não tinha materiais para comprar. Não adiantava eu estar com o estabelecimento aberto e não ter material para comprar, que hoje ainda a gente está passando por isso. Né? Na área de saúde, a gente sabe que o governo praticamente comprou todo o material da linha hospitalar e acaba, às vezes, não sobrando para nós atender o público.
né? Então eu falo assim, a questão de chorar, eu falo assim, todo mundo tem aquele momento. Eu falo, quem falar que não chorou nessa pandemia, eu acho que não está vivendo a pandemia, porque todo mundo, eu também chorei, teve aquele momento que tu chegou, sentou na cama, deitou na cama, ai, e agora? Começa a chorar, começa a sair a lágrima e tem que deixar sair porque não adianta, guardar é pior. Então, eu tive uma situação quando eu estava voltando do Mato Grosso, eu passei no aeroporto e estava bem cheio o aeroporto de Guarulhos naquela ocasião. E eu tive uma crise de ansiedade lá, eu fiquei muito nervosa e eu chorei daí. Essa crise de ansiedade que você falou é uma coisa que a gente sentiu já no início, quando parou tudo, né? Sim. E não sabíamos o que ia acontecer. E daí o choro vem mesmo, né? O que vai ser... a gente tinha recém-chegado em Joinville, então tinha feito bastante promoções aqui e tal. E de repente aquilo parou tudo. E investimento, né? A gente fez investimentos aqui. E daí como é que ia ser? Como é que vai ser esse ano? Né? Como é que vamos passar por isso? Porque não adianta abrir a loja que não tem cliente, né? Não tem que ter o distanciamento social. Então realmente a gente tem esse choro, essa angústia. Mas assim, graças a Deus acho que passou e agora a gente está mais tranquila, né? com os momentos. Apesar de nós estamos num momento bem difícil agora. Sim. Mas acho que não é relacionado ao povo que trabalha, né? É uma coisa um pouco diferente. Mas assim, a gente está passando por uma fase difícil, mas acho que todo mundo consegue saber aonde pisa e aonde vai para poder passar bem por esse momento e sem muita tristeza, né? Eu tenho uma filha de 21 anos e ela é estudante universitária em Florianópolis. E ela ficou triste, né? Que teve que voltar para casa da mãe. Sim. Então, assim, ela também, graças a Deus eu não tenho criança pequena, eu falo, porque eu acho que as mulheres que têm os filhos pequenos estão sofrendo, eu não passei por isso, graças a Deus, né? Questão de aula online, eu não tenho muita paciência, então, dessa parte aí, a minha filha, graças a Deus, eu não precisei passar, e ela também está tendo aula online, né? Mas como ela disse, é bem diferente, não presenciei. Eu vejo a minha sobrinha que tem criança pequena estudando, como ela falou, meu Deus, eu estou fazendo tudo que eu estudei quando era criança, eu estou revendo tudo novamente. Eu falei, que bom, tem um lado bom que está conseguindo estudar novamente, vai reaprender, né? Então, eu não tenho filhos, né, mas eu acompanhei muito de perto várias amigas que têm criança pequena, né, o desespero de como lidar com essas crianças em casa, o que fazer com essas crianças, porque elas estavam acostumadas a ir para a escola, correr, né, tinham as suas atividades, mas eu falo assim que o mais foi assim, o convivência das mães com os filhos em casa. Assim, eu acompanhei de perto, assim, eu tenho uma funcionária que tem um menino de 8 anos e a gente tem muita convivência no final de semana, tudo isso, e a gente viu, assim, a gente percebeu a mudança do comportamento, né? Mudança do comportamento das mães com os filhos e porque ninguém estava acostumado a isso, a ficar dentro de casa com toda a família, né? Porque o que acontece? A convivência é uma quando você sai, você tem as suas atividades, agora você ficar o tempo inteiro dentro de casa com toda a sua família, eu tenho certeza que foi muito desesperador. Então, eu não tenho filho, nem cachorro, nem periquito, nem papagaio, não tenho nada disso, gente. Não, mas assim, é como a Adri falou, né? Eu me solidarizei com as minhas amigas em ver o desafio que foi. A minha irmã também tem filhos, então tiveram que aprender como atender a aula online, né? E às vezes não entendiam o que os professores estavam pedindo, porque era tudo novo para todo mundo. Então foi assim, quando eu escutava minhas amigas falando, eu dizia assim, gente, olha, se tem algum vencedor, são as mães, hein? Né, que estão todo dia com as crianças ali, então eu sinto assim. E os professores também, né? Também? Sim, também. Gente, não, eu tenho amigas professores. Os professores, eu acho que é um desafio muito grande para eles, porque realmente, como diz a minha amiga, olha, imagina a professora, nunca valorizei tanto uma mãe, professora, né? Como agora. Professora mãe, daí não, é complicado. Os meus filhos já são todos maiores, né? Eu tenho um filho que é biólogo. Tenho uma filha que é fisioterapeuta, que também passou dificuldades, porque trabalha com pessoas e justamente com idosos, né? Bem numa época
abrido uma segunda unidade, então também foi uma fase difícil. E tenho meu filho que trabalha comigo, né, que também já são grandes, não precisei dar aula para eles. Mas tenho meus netos que eu vi que não foi fácil, né? Não foi uma tarefa difícil, e eu acho que eles perderam muito com esse ano, né? Então eu espero que alguma coisa seja feita para que eles possam recuperar esse ano perdido, e que os nossos governos pensem, né, nas crianças que vêm por aí, que realmente esse ano ficou bem debilitado na parte de estudo, né? E vamos estudar para frente, e vamos que as crianças recuperem todo esse tempo perdido. Eu sempre falo com a equipe lá da Perfil Imóveis que nós somos uns guerreiros, né? Nós não estamos aqui por acaso. E a fé prevalece. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, e a gente, eu acho que voltou muito para o lado, apesar desse tormento todo, eu acho que a gente conseguiu se ver melhor, né? Porque realmente a gente vive no automático, e com a pandemia a gente conseguiu, parar, né? E pensar na vida, pensar em muitas coisas que a gente faz, e como as coisas pequenas são importantes, né, na vida da gente. E eu falo, meu Deus, se hoje, né, a gente tem essa angústia, essa aflição, mas a gente tem tudo, né? A gente tem a empresa que tá indo bem, tem o filho que está super bem, a família. Então, a gente só tem a agradecer, né, que a gente está aqui, porque tem muitas famílias passando por dificuldade. E com certeza a gente vai sair com muita experiência, com muito aprendizado, né? Então a gente tem que ter fé. Eu falo que nesses momentos eu acho que a nossa fé sempre é renovada, né? Que a gente sempre se eu não tiver fé, será que eu vou sair daqui? Então eu falo assim, eu sempre a fé, né? E eu falo que o ano passado foi um ano que eu falei muito da gratidão, né? Algumas pessoas que me seguem no Instagram devem ter percebido que praticamente todos os dias eu coloco lá gratidão, porque assim, a gente poder trabalhar, poder continuar com os nossos negócios, né? Que nem eu falei, eu continuei trabalhando, mas ao mesmo tempo eu sei de pessoas que não conseguiram continuar com seus negócios, né? Então eu falo que a gratidão vem aliada à questão da fé, né? E eu falo que que quando a gente consegue parar e fazer aquela oração, mesmo que seja no carro ou de manhã cedo, pensar, né, que a gente tem que agradecer e pedir pelos outros também, não é? Eu falo assim, que mesmo que a gente esteja bem, que a gente esteja agradecendo, mas a gente tem que pedir por todos, porque de alguma maneira, né, alguém está sendo afetado por tudo isso que está acontecendo. Bem, a fé é algo assim que me sustenta assim a cada dia, né? Porque às vezes a gente oscila, tá bem, às vezes não tá muito bem. Então, quando nos dias que eu não tô bem, eu me conecto mais ainda com Deus e eu peço assim aquela força para eu continuar a caminhar, continuar a estar transformando e tocando vidas, né? Porque o trabalho que eu faço permite isso, criar momentos significativos para as famílias. Então eu tenho postado bastante coisa voltado a isso para acolher a família, fazer algo diferente dentro da sua casa. E isso eu consigo fazer, apresentar todo esse trabalho com a certeza de que dias melhores virão. E isso só com a fé. Eu acho que a fé é o que move tudo hoje no mundo, né? Então, ainda mais nesse momento assim de pandemia, onde que a gente vê que muitas pessoas, a maioria sofre, tem outras pessoas que estão bem, mas a maioria sofre, a gente tem que ter empatia nesse momento, né? Então, assim, o principal de tudo é a fé. E o agradecimento, como a nossa amiga ali falou, eu aprendi já desde muito cedo com a minha mãe, sempre foi da Seitonei, ela sempre tinha aquela palavra, você tem que agradecer o acordar, você tem que agradecer a comida que está na mesa, você tem que agradecer de poder sair e estudar, porque às vezes a gente não queria sair para estudar, você tem que agradecer o trabalhar, porque é isso que nos sustenta, né? É isso que nos dá força, é o agradecimento que quando você agradece alguma coisa, coisas melhores vêm para você. Então isso eu trago na minha vida bastante como agradecimento e realmente tem nos feito bastante bem.
É um momento que a gente não deve desistir da gente, né? Que se você foi afetado pela pandemia, né? Por exemplo, eu falo assim, o meu negócio nem na área da advocacia, nem na área da saúde não foram tão afetados, né? A gente continuou trabalhando, mas aqueles que foram afetados, né? Não desistam de vocês. Mantenham a sua fé, mantenham a sua positividade, que tudo isso vai ajudar, e a gente, com essa nossa fé, a gente tem certeza que isso vai acabar, e que, claro, a gente sabe que não vai voltar ao nosso dia a dia normal. A gente sabe que o nosso normal não vai mais existir, né? Então eu falo assim, não desistam de vocês. Continuem na fé, continuem na positividade e vamos em frente. Eu acho que, como a gente vai estar falando sobre mulheres, então eu queria deixar uma mensagem realmente para a mulher. Eu acho que a mulher, ela tem que ser dona de si, né, em primeiro lugar. A mulher tem que se gostar e, principalmente, é aquela, eu mando na minha vida. Eu sou dona da minha vida, eu sou dona do meu pedaço. Tipo assim, na minha vida ninguém manda. A gente não está sendo individualista, né, nesse momento, mas nós estamos tomando a nossa vida, as nossas rédeas. Então, o que acontece com isso? Quando eu sou dona da minha vida, quando eu decido a minha vida do jeito que eu quero, eu sou mais feliz. E quando eu sou mais feliz, eu consigo me relacionar muito melhor com as outras pessoas, eu consigo ter um ambiente de trabalho mais harmonioso, eu consigo ter um ambiente na família mais harmonioso, porque eu sou firme do que eu sou. Eu acho que o mais importante na mulher é hoje que a mulher é empoderada, a mulher é forte, a mulher tem tem muitos atributos, né, bacana, mas o principal de tudo é ela conseguir se dominar e ser dona de si. Acho que isso é uma coisa bem importante para poder continuar na vida cada vez melhor e poder ter um relacionamento melhor com as pessoas. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, mulheres, é: ressignifiquem a sua casa, ressignifiquem o seu lar. Antes de resolver arrumar uma gaveta, arrume, organize a sua agenda, a sua vida pessoal. E quando eu falo de vida pessoal, eu lembro de autocuidado. Reserve um momento para você, para fazer um escaldapés, para ouvir uma música, para tomar um vinho, brindar pela vida e agradecer. O recado que eu quero deixar aqui para as mulheres, no mês de março, é que continuem lutando pelos seus direitos, continuem sendo essas mulheres fortes e também frágeis ao mesmo tempo. Porque apesar de nós sermos fortes, nós temos coração, temos sentimento e nós precisamos de carinho, de amor, de atenção, de acolhimento. Então, principalmente agora nessa pandemia, né, onde todos estão mais reservados, nós mulheres, isso é instinto maternal mesmo, né? Então, nós temos essa facilidade em acolher as pessoas. Então, vamos usar isso a favor dessas pessoas que estão ao nosso lado, que estão precisando de um carinho. E vamos continuar, porque a nossa vida é uma só. Você sabe que tem uma historinha que eu gosto muito, que diz assim, era a mãe falando com a filha comentou assim: mãe, o que é desistir? Não sei, minha filha, nós somos mulheres, não desistimos nunca. Exatamente. Achei lindo isso aí. Exatamente.